E aí, galera, mais uma aulinha agora. Professor Hugo Dias aqui na área e policial militar aqui no estado de Alagoas. Mais uma aulinha para você agora. Vou olhar aqui o calendário, viu? Agora é a aula do professor Wolverine. Ó. O cara é desenrolado. Legislação de trânsito. O assunto é noções iniciais para a guarda de Maceió e Marechal Deodoro. Aproveitem essa aula aí. Aproveite o carnaval de vocês estudando, que o HD está sempre preocupado com você. Por isso que nós fizemos o bloco do HD nesse carnaval. Beleza, galera? Um abraço, boa aula, detone. E eu tô aqui mandando energia positiva para vocês. Valeu! Fala galera, estamos aqui de volta, dessa vez falando de um assunto, noções iniciais. Esse assunto é uma introdução para a gente falar do trânsito, né, na sua complexidade, e também para entrar nas normas de circulação e conduta. Então você vai ver hoje aqui um mapa mental da construção da nossa lógica do que é o trânsito. Então, vamos falar da definição do trânsito, vamos falar da classificação das vias, definição das vias, velocidade máxima, quando essas vias não possuírem placas, e entre outros assuntos e definições. Vamos lá começar? Bom, noções iniciais, trânsito. Professor, o que é o trânsito? E aí eu peço que você observe o seguinte. Lá no anexo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala de uma definição. Mas eu não quero trabalhar essa definição porque ela é muito fraca, ela é muito simples. Ela diz que o trânsito é a movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Eu não quero isso. Eu quero que está lá no artigo 1º, em seu parágrafo 1º, onde ele diz que o trânsito é a utilização das vias por quem? Quais são os usuários? Pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Mas para qual finalidade as pessoas, veículos e animais utilizam as vias abertas à circulação? Para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Então vamos com calma. Quando a gente fala de pessoas, veículos e animais, quem são as pessoas lá fora? De que forma essas pessoas estão representando o trânsito? Essas pessoas estão representando o trânsito através dos condutores, pedestres, passageiros. Então, na norma de circulação e conduta, existem regras para os condutores, existem regras para os pedestres e existem regras para os passageiros. Vamos falar também, em um outro momento, a classificação dos veículos, quando a gente abordar o tema. Então, o veículo, ele possui uma classificação. Ele é classificado quanto à sua tração, quanto à sua espécie e quanto à sua categoria. Guarde esse assunto para um outro momento. Agora vamos falar somente de conceitos iniciais aqui do trânsito. E aí a finalidade de circulação, ir e vir das pessoas, você chegar a algum lugar, você está transitando, circulando. Parada, estacionamento, atenção aqui, a gente o tempo todo vai trabalhar com conceitos e é uma ótima oportunidade para a gente pegar o conceito de parada. Eu coloquei essa placa aqui para ilustrar porque essa placa está dizendo o quê? Ó? Proibido estacionar, mas permite parar. E a parada, de acordo com o anexo 1º, é o seguinte, é o tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiros. Então pensa o seguinte, pensa no ônibus. O ônibus imobiliza o veículo, o passageiro desembarca e ele vai. O ônibus imobiliza o veículo, o passageiro embarca e ele vai. Se por algum motivo esse motorista permanecer no local, aguardando a presença de alguém que nem chegou no lugar, então não tenham dúvidas, ele fugiu do conceito parada e estamos falando agora do conceito estacionamento. O que é o estacionamento? Nada mais é, gente, do que a imobilização do veículo pelo tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiros. Então entenda uma coisa, tudo que não for parada será estacionamento. Será estacionamento. A operação de carga e descarga também possui um conceito específico. É imobilização do veículo pelo tempo necessário para carga e descarga de mercadorias. Mas não confunda. A operação de carga e descarga não é parada. Para fins de fiscalização de trânsito, você, agente de trânsito, vai encarar essa operação de carga e descarga como um estacionamento. É assim que o código interpreta. A operação de carga e descarga é considerado estacionamento. Beleza? Então tenha isso em mente. Trabalhe sempre com
essas com anexo primeiro, porque você otimiza a sua hora-aula de estudo. Então, dando continuidade aqui ao nosso mapa mental, perceba o seguinte, vamos falar das vias. Existe uma definição e existe uma classificação das vias, são coisas distintas, não confunda. Quando a gente fala aqui das vias, entenda, estamos falando aqui daquelas vias abertas à circulação. Professor, mas quais são as vias abertas à circulação? Quais são as vias que o agente de trânsito pode chegar e fiscalizar? Então, veja bem, para isso, a gente trata da definição e a definição é bem tranquila. Daqui a pouco a gente fala da classificação. A definição nada mais é do que o que está presente lá no parágrafo único do artigo 2º. São vias terrestres, urbanas e rurais. Tem um mnemônico aqui para vocês, ó, chamado RAPEL. São vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, avenidas, passagens e caminhos, estradas e rodovias e logradouros. Professor, o que é logradouro? É aquele endereço que os Correios enviam a correspondência para minha casa? Não, não é esse tipo de logradouro. Logradouro nada mais é do que o espaço municipalizado em que o órgão responsável ele vai destinar aquele espaço, aquele logradouro para a circulação de ciclistas, pedestres, veículos, enfim, isso quem define é o órgão. Então, esse é o logradouro. Então, são vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, avenidas, passagens e caminhos, estradas e rodovias e os logradouros. Mas também entra aqui no conceito as praias abertas à circulação. Entra aqui no conceito as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e o estacionamento privado de uso coletivo. Respira fundo. Veja bem, quando a gente fala de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo, pensa no estacionamento do shopping, do supermercado, pensa nesses estacionamentos da farmácia. Então você, agente de trânsito, você pode entrar nesses espaços para fiscalizar. Mas ao mesmo tempo que o legislador diz, olha filho, vai lá fiscalizar, com a mão ele manda você fiscalizar e com a outra ele restringe. Ele, opa, peraí, você não vai fiscalizar tudo não dentro desse espaço. Você só pode fiscalizar uma situação. Você não vai olhar se o condutor está sem cinto de segurança, se o motociclista está sem capacete. Você não vai olhar nada disso. Você só vai olhar o quê? Vagas de estacionamento. Isso mesmo. Vaga de estacionamento especificamente 2. Porque você vai autuar lá no artigo 181, inciso 20. Então perceba que nesse inciso 20 ele fala o quê? Daquele motorista mal educado que não respeita a vaga do idoso e do portador de deficiência física. Essas duas vagas somente dentro desse espaço, desse estacionamento privado de uso coletivo, você, agente de trânsito, só tem poder para fiscalizar essa vaga quando existir a sinalização prevista em lei. Tá? Como é que você vai fiscalizar? Você vai observar se no painel do veículo está presente aquela credencial. Tem que estar visível no ato da fiscalização. Você vai observar se aquela credencial está na validade, se aquele usuário é aquela pessoa, o usuário entenda como condutor ou passageiro, não precisa ser condutor. Passageiro também tem esse direito, desde que esteja no momento da fiscalização, desde que esteja ali dentro do veículo, né? Então nem sempre a pessoa vai estar no veículo, então você vai observar o quê? Essa credencial. Ponto final. Gente, só mais uma coisa, não confunda espaço aéreo com Código de Trânsito Brasileiro. Eu sei que é uma besteira, mas é preciso reforçar. Aqui é a aeronáutica, espaço marítimo, a marinha, linhas férreas, CBTU. Então, cada um no seu quadrado. Vias terrestres, Código de Trânsito Brasileiro, veículos automotores. Ponto final. Bem como, né, a circulação de bicicletas, entre outros veículos. Bom, agora que a gente falou da definição das vias, vamos falar da classificação dessas vias. As vias são classificadas em vias urbanas e vias rurais. As vias urbanas, por sua vez, possuem uma classificação. Ela é classificada em vias de trânsito rápido, arterial, coletora e local. Eu sei que você já sabe disso. Então você não pode errar nenhuma questão que venha cobrando algo a respeito desse assunto, tá?
Por quê? Como é que pode vir uma questão cobrando sobre isso aqui? Simples. O órgão de trânsito, ele é obrigado a fiscalizar, a colocar sinalizações de velocidade. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível. Então, nos locais em que não existirem essas placas regulamentando a velocidade máxima, o que é que acontece? Você, motorista, tem que lembrar de uma regra de circulação, de uma norma de circulação, que diz o seguinte: olha, você está transitando numa via de trânsito rápido não sinalizada, 80 km por hora. Arterial, 60. Coletora, 40. Local, 30. Então, esse é um macete, essa aqui é uma regrinha básica que você tem que entender, tá? Então, 80, 60, 40, 30. Decora nessa ordem, facilita a tua mente, tá? E aí, não paramos ainda por aqui. Você precisa entender qual o conceito de cada via. Qual o conceito de cada via? Tem um conceito enorme, mas eu quero que você leve para a sua prova a característica desse conceito. Quais são as características dessas vias? Simples, direto e objetivo. Vamos lá. Vias de trânsito rápido, característica trânsito livre. Trânsito livre. Via arterial, ela possibilita o trânsito entre as regiões da cidade. Geralmente elas ligam os bairros, geralmente é aquela primeira via que nos recebe assim quando a gente ingressa numa cidade. Via coletora, ela faz a coleta e a distribuição dentro das regiões da cidade, dentro dos bairros. Aquelas vias ali dos bairros são todas vias coletoras, tá? E temos a via local. A via local, ela possui duas características: acesso local ou área restrita. Professor, o que é um acesso local? Acesso local é uma rua sem saída, você retorna por onde veio. E o que é uma área restrita? Lembra daquele estacionamento de estabelecimento privado e uso coletivo? É um exemplo. Condomínio é outro exemplo. Então existe uma cancela, existe um controle de entrada e saída, área restrita. Tem regra para poder entrar ali naquele espaço. Então essa é a característica da via local, beleza? É claro que você vai dar uma lida no conceito todo, né? E aí ele diz o seguinte: na definição dessas vias, a via de trânsito rápido é aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, gente, cruzamentos. Interseção em nível não tem cruzamento aqui. Sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros. Professor, o que é um lote lindeiro? É um imóvel na beira da via. É um imóvel, é uma construção. E sem travessia de pedestre em nível. Não tem faixa de pedestre, não tem cruzamento. Eu quero que você leve para a sua prova a característica trânsito livre. É livre. Na via arterial, é aquela caracterizada por interseções em nível. Opa, tem cruzamentos. Geralmente controlada por semáforos. Você vai observar o semáforo. Com acessibilidade aos lotes lindeiros. Você consegue entrar na farmácia. E as vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Beleza? Via coletora. Aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito, que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Dentro das regiões da cidade. E via local, aquela caracterizada por interseções em nível, não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas. Caro aluno, não fique por aí tentando classificar todas as vias, porque nem sempre a gente vai conseguir entender essa complexidade dessa classificação. Leva o teu conceito para a prova, tá? Leva o teu conceito para a prova, ponto final. Poderia dar exemplos aqui, mas o que interessa para a tua prova é o que está no texto da lei. Falamos tudo sobre as vias urbanas. Agora está faltando quem? As vias rurais. As vias rurais, por sua vez, possuem uma classificação. São classificadas em estradas. Qual o conceito das estradas? Não pavimentadas. Estrada de barro, de terra, não tem pavimento, não tem pinturas, não tem sinalização horizontal. Pronto. E qual a velocidade se não existir placa colocando o limite?
Você vai lembrar que a velocidade máxima nessas vias são 60 km por hora. Para quais veículos? Nesse caso aqui, para todos os veículos. Professor, por que você citou todos os veículos? Porque a gente vai observar que nas vias, nas rodovias, são aquelas vias pavimentadas, elas são classificadas em rodovia de pista dupla e rodovia de pista simples. Olha só, existem 110 km por hora e 90 km por hora na rodovia de pista dupla. Na rodovia de pista simples, só altera o 110 e coloca 100. Então, se você observar, o que só alterou daqui para baixo ó, foi 10 km somente. Agora, entenda o seguinte, que na pista dupla, professor, o que é uma pista dupla? São quantidades de faixas? Não. Pista dupla, primeira coisa, você vai observar o que é uma separação física. Existe um canteiro central. Isso aqui é uma rodovia de pista dupla. Duplicada, tá? Não tem colisão frontal. Você não consegue ultrapassar pela contramão. Isso é uma rodovia de pista dupla. Diferentemente da rodovia de pista simples, não é quantidade de faixas. É a característica estrutural dela. Não tem nenhum obstáculo físico. Então, na rodovia de pista simples, você ultrapassa pela contramão, existe colisão frontal. Guarda esse conceito, guarda essa diferença, porque a gente vai precisar disso adiante. Adiante, quando a gente falar de uma situação aí do uso da luz baixa durante o dia nas rodovias de pista simples fora do perímetro urbano, tá? Então, guarda e faz esse link aí na tua mente. Então, 110 km por hora na rodovia de pista dupla para os automóveis, caminhonetas e motocicletas. E 90 km por hora para os demais veículos. Só que na tua prova, o examinador não vai colocar, olha, para os demais veículos que estiverem circulando na rodovia de pista dupla não sinalizada, qual deverá ser a velocidade máxima? Não vai cair assim. Vai cair, olha, para o caminhão que está circulando na rodovia de pista dupla não sinalizada, para o ônibus, para o triciclo, qual a velocidade máxima? Então entenda que os demais veículos é o resto. O legislador ele foi taxativo. Ele diz, ó, apenas esse e esse pode transitar a 110. O resto entra em 90 km por hora, tá? E na rodovia de pista simples, permanecem a mesma situação. 100 km por hora para os automóveis, caminhonetas e motocicletas. E 90 km por hora para os demais veículos. Com isso, a gente encerra o assunto das normas gerais de circulação e conduta. E agora a gente vai partir para algumas questões da Coppev em específico. Como é que é trabalhado esse assunto? Eu separei 3 questõezinhas aqui só para a gente entender um pouco esse assunto. Questão número 1. Uma via local, é aquela destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas. Qual a velocidade máxima permitida diante da sinalização adequada a esta via? Simples. Falou da velocidade máxima, então o que é que você vai marcar aí na sua prova? Aí você, meu Deus, professor, peraí, confundi em tudo. Calma, respira fundo. Saiba que 80 km por hora, quem é? Trânsito rápido. 60. Olha aí as informações se organizando na tua mente. Arterial. 40. Coletora. E 30. Local. Gabarito. Letra B. Letra B. Próxima questão. De uma via arterial, é incorreto dizer que... peraí, calma aí. Incorreto, destaca essa palavra para não confundir. É incorreto dizer que é errado. Interliga bairros e regiões de uma mesma cidade. Correto? Falamos sobre isso. Possui interseções em nível. Sim. Possui cruzamentos. Possui parada controlada por semáforo ou sinalização de pare? Sim, pode ter. Pode ter. É uma característica também. Tem acesso aos lotes lindeiros, garagens e estacionamento? Sim, tem acesso. A velocidade máxima permitida é 20 km por hora. Já marca aqui letra E, errado.
20 km por hora não. 60 km por hora. Tranquilo? Próxima questão. Onde não existir sinalização, que velocidade o condutor deve desenvolver quando estiver em uma via arterial? Letra A, máxima de 60 e mínima de 30. Já marca a letra A, né? A letra B, tá falando de quem? Aí você organiza aqui de novo as informações, caso você fique confuso, tá? Mas entenda uma coisa, olha só. Existe a velocidade máxima, mas saiba que também tem a velocidade mínima. A velocidade mínima, ela está dentro da máxima, é sempre a metade da máxima. Então, se a gente está falando de uma via que a velocidade máxima é 60 km por hora, a velocidade mínima é a metade, 30 km por hora. Beleza, gente? Então, muito obrigado por essa aula. Aguardo vocês na próxima aula. Valeu, até mais. E aí, galera, gostou dessa aula aqui? Tenho certeza que você gostou demais dessa aula. Preparamos essa aula de carnaval para vocês, beleza? Gostou desse conteúdo? Isso aqui é só uma amostra grátis, galera. Entra aqui no site, vou colocar aqui o site para vocês aqui, www.hugodiascursos.com.br, e você vai ter acesso a todos os nossos cursos. Essa aula que você assistiu aqui, esse professor aqui, esse tipo de conteúdo e muito mais. Simulado, questões, o que você imaginar, cronograma, tem no nosso site, beleza? Bons estudos a todos. Valeu, galera. Um abraço.